Então, vamos hoje dar continuidade, Bezrat Hashem, para as nossas brachot aqui do dia. A gente está nas brachot da manhã, terminando de explicar todas as brachot da manhã. A gente leu até a nossa aula passada, a última brachá que a gente fez é o Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amechim Mitzadei Gaver, que Deus ele prepara os passos do ser humano, e a gente explicou que todas essas brachot, obviamente, elas têm um entendimento mais simples, mais básico de todas elas. Então, aqui, que prepara os passos do homem, significa literalmente que dá força para a gente poder andar, sair da cama todos os dias de manhã, poder caminhar. Milagres que a gente acaba vivenciando o tempo inteiro, mas não presta atenção. Mas também a gente aqui tem, obviamente, kavanot mais profundas, dá para ter entendimentos um pouco diferentes, também ligados com o mundo espiritual. Então, quando a gente fala que Hashem, ele prepara, ele guia os nossos passos, isso também é de forma espiritual falando. Tem uma aluna nossa aqui da Sharei, Baruch Hashem, que ela sempre me comenta que Baruch Hashem, o dia que ela resolveu entrar, ela estava passando, ela resolveu entrar aqui na Sharei, Mina Shamayim, Hashem que estava conduzindo os passos dela para ela poder entrar aqui. O tempo inteiro é Hashem que conduz os nossos passos. Bezrat Hashem, que a gente possa ajudar ele, que ele sempre conduz a gente pelos caminhos corretos, porque tem uma regra espiritual que nos caminhos que a gente quer seguir, então lá do Shamayim também vão permitir que a gente siga nesses caminhos. Então, a próxima brachá, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Ozer Israel Bigvurah, que Deus ele cinge o povo judeu com bravura. O verbo cingir é de cinto, de colocar um cinto, que quer dizer que Hashem ele cinge o povo judeu com bravura, com gvurah. Então, isso deveria ser pronunciado no momento que a gente está vestindo o nosso cinto. Então, tem algumas explicações aqui. Normalmente, no cinto é o lugar onde a pessoa ela prendia suas armas. Então, isso representa a nossa bravura, a nossa força, justamente aonde a gente colocava as nossas armas. Mas também tem aqui, como a gente explicou até agora, tem um conceito mais físico, mas tem um conceito espiritual. O cinto é aquele que separa a parte mais intelectual do ser humano, né, do corpo para cima, e a parte mais animal, dos desejos, da cintura para baixo. E também o cinto, muitas vezes a pessoa colocava um cinto, porque isso dava mais equilíbrio para ela e que dava força para ela no momento das batalhas. Esse cinto preso na cintura é o que realmente dava para ela a força para poder suportar as dificuldades e os golpes que ele recebia durante a batalha. E é isso que a gente também está pedindo, e é isso que a gente deve ter kavaná de agradecer para Hashem, que ele dá força para a gente vencer as lutas do nosso dia a dia, que a gente pode vencer, Baruch Hashem, as nossas lutas com o nosso maior inimigo, que é o nosso Yetzer Hará. Então, que ele cinja a gente todos os dias com bravura, ele dê força para a gente, mas os nossos sábios já deixaram bem claro, está escrito no Talmud, Barati Yetzer Hará, Barati Lo Torah Tavlin. Deus está avisando para a gente, eu criei o Yetzer Hará, e eu criei contra ele um único antídoto, uma única arma, que é a Torá. Então, se a gente quer vencer, a única arma, a única ferramenta que a gente tem para lutar contra o nosso Yetzer Hará é o estudo da Torá. Então, através do estudo da Torá, como está escrito, os nossos sábios falam para a gente, quando aparecer esse pilantra, esse mau caráter do Yetzer Hará, arrasta ele para o Beit Midrash, arrasta o teu Yetzer Hará para o centro de estudos, porque se ele for metal
ele explode, e se ele for pedra, ele derrete. Então, obviamente, chama atenção a linguagem dos nossos sábios, que parece estar invertido. Deveria falar, se ele é metal, ele derrete, se ele é pedra, ele explode. Por que os nossos sábios inverteram? Para ensinar para a gente que a vitória que a Torá ela dá para a gente sobre o Yetzer Hará não é uma vitória pelos caminhos da natureza, é completamente sobrenatural. A forma que a Torá ela ajuda a gente a vencer o Yetzer Hará. O Yetzer ele tem uma força muito grande e só com a ajuda de Hashem, só com a ajuda da nossa Torá, é a arma que a gente tem para todos os dias poder vencer as nossas guerras com o Yetzer Hará. E para quem não consegue enxergar as guerras com o Yetzer Hará, é toda vez que a gente vai levantar da cama, é toda vez que a gente tem o Yetzer Hará de fazer as mitzvot de qualquer jeito, de não fazer as mitzvot com kavaná, toda vez que a gente não tem autocontrole, é o Yetzer Hará que está lutando. A gente precisa de muita, muita força e de muita ajuda de Hashem. Hashem ele ajuda, mas ele quer ver a nossa parte, o nosso esforço. Se a gente mostra que a gente quer, então Hashem ele vai ajudar. Então a gente começa o dia agradecendo que Deus dá para a gente, ele cinge a gente com poder, com força, para vencer tanto as batalhas físicas que a gente tem no dia a dia, quanto as nossas batalhas espirituais. Finalmente, a gente vai fazer a brahá, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oter Israel betifará, que coroa o povo judeu com esplendor. Então, aqui, o que significa? Quando a gente fazia essa brahá, quando a pessoa cobria a cabeça com um chale, com alguma coisa, até mesmo a kippá. A kippá é um lembrete que Hashem está acima de nós o tempo inteiro. Inclusive, um detalhe, pouca gente conhece, que mesmo os outros povos, por exemplo, o Papa, ele também usa uma cobertura na cabeça que chama solidel. Da onde vem o nome solidel? Somente Deus está acima, quer dizer, com certeza isso foi aprendido de Am Israel, foi aprendido do povo judeu, que a gente veste na cabeça alguma coisa para lembrar que Hashem, ele está sempre acima da gente. E também outra cobertura, que também a gente está agradecendo aqui, outra coroa que a gente tem, é a coroa da Torá, que a gente, Baruch Hashem, todos os dias pode vestir a coroa da Torá na nossa cabeça. Os nossos sábios falam que a gente tem 3 coroas no mundo. Tem a coroa do reinado, tem a coroa da Keuná, que é o sacerdócio, e tem a coroa da Torá. A coroa do sacerdócio já está ocupada pelos descendentes do Arão. A coroa da Malhut, a coroa do reinado, também já está ocupada. Está ocupada pelos descendentes de Davi Amelech, o rei Davi. Mas a coroa da Torá, ela está à disposição para todos aqueles que querem vestir essa coroa tão incrível. Então, a gente agradece para Hashem que ele coloca todos os dias na nossa cabeça a coroa da Torá. Ele dá essa possibilidade que a gente pode, através da Torá, a gente pode se transformar numa grande luz para todas as nações do mundo. A gente pode trazer ensinamentos, principalmente através dos nossos atos, da nossa conduta, como a gente vai viver no dia a dia, para que as pessoas olhem para a gente e falem, uau, eu quero ser assim também, eu quero me comportar dessa maneira, eu também quero viver dessa maneira. Olha que incrível, tem muitas mitzvot da Torá que acabam gerando impacto em todos os povos do mundo, as pessoas nem sabem, mas muitos costumes que os outros povos têm, isso foi aprendido da Torá, e a gente vê incrível no nosso dia a dia como todas as mitzvot da Torá, por mais que elas tenham um fundo espiritual, que a gente não consegue nem enxergar qual é a profundidade do impacto espiritual de cada mitzvah, a gente vê no dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem dentro do judaísmo, muitas vezes no dia, a gente tem a mitzvah de netilat yadayim, de lavar as mãos. Quando a gente usa o banheiro, a gente tem netilat yadayim. Quando a gente vai comer pão, a gente faz netilat yadayim. Quando teve a peste negra, a peste bubônica,
começaram a acusar os judeus que nós éramos os causadores da peste bubônica. Por quê? Porque os judeus não ficavam tão doentes quanto os outros povos. E aqui não é que foi um milagre aberto, justamente os judeus, através de muitas mitzvot, que falam, por exemplo, na Lahá, que a gente tem que estar limpo para fazer a tefilá, então a gente tem que se lavar todos os dias de manhã, e todas as lavagens das mãos, e lavar as mãos antes de comer alimentos que a gente vai comer com as mãos molhadas, tudo isso vai fazendo com que a gente vai se protegendo de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de contaminação. Então, óbvio, não é que o Netilat Yadayim é uma medida sanitária, mas as mitzvot, elas vão trazendo também benefício aqui no mundo material, e a gente acaba sendo uma dogma, um exemplo para todos os povos. Então, a gente agradece para Hashem que ele coroa com esplendor o povo judeu para a gente poder trazer para o mundo uma mensagem do valor da família, do valor todas as coisas morais que hoje em dia está tão em falta. A gente tem, através do povo judeu, esse ensinamento para o mundo inteiro. E mais uma brahá que a gente faz todos os dias de manhã. Essa, agora na pandemia, a gente tem feito com um pouco mais de kavaná. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, anoten la'ayef koach, que Deus dá para quem está cansado a força, mesmo naqueles momentos que a gente acha que não dá mais, a gente não está aguentando, Deus, ele renova a nossa força. De novo, isso vale fisicamente todos os dias de manhã. Quer dizer, no momento que eu acordo, a gente está completamente renovado, a gente vai dormir destruído, a gente não sabe como vai conseguir nem terminar a semana, mas nada como uma boa noite de sono para acordar renovado, com novas forças, com uma nova energia. Nada como um Shabat na semana para Baruch Hashem, toda a renovação Deus dá para o cansado o descanso. Então isso é um milagre, é um mês, é um grande milagre que Deus colocou, naturalizou no ser humano, que através de uma boa noite de sono, Baruch Hashem, a gente acorda completamente diferente, nossos problemas estão diferentes. Tem uma história linda que eu escutei de um homem, que ele era um marceneiro, e ele estava naqueles dias que dá tudo errado, ele chegou atrasado no trabalho, então a pessoa que estava esperando ele já deu uma bronca nele, ele falou, olha, desculpa, furou o pneu do meu caminhão, e realmente ele estava todo sujo de graxa. Durante o dia também deu tudo errado, queimou a furadeira dele, ele cortou a mão com a serra. Aqueles dias que a gente quer apagar, o homem estava num mau humor incrível. E aí o dono da casa, ele ficou com dó. Quando ele foi ligar na saída, o caminhão não pegava. O caminhão descarregou a bateria. Aqueles dias, Shlimazel, tudo errado no dia. E o dono fica com dó e fala, olha, vem cá, eu vou te dar uma carona. Durante o caminho inteiro, o homem estava tão mal-humorado, ele não abriu a boca. O patrão, ele respeitou aquele momento, ele também não puxou assunto. Ele convidou na hora que chegou, falou, olha, você quer entrar, tomar um café, eu quero te apresentar minha família. E o homem aceitou. Então, quando eles desceram do carro, ele percebeu que aquele marceneiro, antes de entrar em casa, ele apoiou as mãos numa árvore, ficou alguns segundos assim, e depois ele entrou em casa. De repente, quando ele entra em casa, ele é um novo homem, aquele homem mal-humorado, aquele homem intenso. De repente, começou um brilho nos olhos dele, um sorriso. Ele abraçou os filhos, brincou com as crianças, ele deu um abraço na esposa. Uau, parecia outra pessoa. E aquele homem não entendeu o que aconteceu com aquele marceneiro, que até um minuto atrás estava tão mal-humorado que ele nem falava nada. Então, ele ofereceu um café, conversaram um pouco. Na hora de se despedir, ele acompanhou o homem até a porta e o homem perguntou para ele, olha, desculpa te perguntar, mas duas coisas. Primeiro, a tua mudança de humor foi um negócio assustador. E fora isso, eu percebi também uma coisa estranha. Você apoiou as mãos numa árvore antes de entrar em casa? Para que você faz isso? Então, olha que incrível que ele respondeu. Todos os dias, quando eu chegava do trabalho, eu chegava tenso, tem problema, aquele cliente chato que me enche a paciência,
tem outro que acabou não me pagando o serviço, ou um dia como hoje, que tudo dá errado, que quebra o caminhão, que quebra as ferramentas, eu me machuquei também, cortei a mão. Então, nesses dias eu costumava chegar em casa mal-humorado, eu acabava descontando na minha esposa, eu acabava descontando nos meus filhos, que não tem nada a ver com os problemas, eles não merecem que eu trate eles dessa maneira, até que um dia eu decidi que eu criei a árvore dos problemas, essa árvore que eu encosto a mão. Todo dia, quando eu chego em casa, eu passo para essa árvore, todos os meus problemas, eu descarrego na árvore meus problemas e eu só pego eles de volta no dia seguinte, quando eu vou trabalhar. Então, o homem falou, uau, que ideia incrível, mas funciona? Ele falou, não só funciona, como no dia seguinte, quando eu vou pegar os problemas de volta, eles são metade do que eles eram no dia anterior. Então, nada como uma boa noite de sono para a gente estar tranquilo, para renovar as forças físicas, as forças espirituais. A gente sabe que no momento do sono, a nossa alma, uma parte da alma, 1/60 da alma, ela sai do corpo, é considerado, né, 1/60 da morte, porque uma parte da alma se desconecta do corpo, como acontece no momento do falecimento, e essa alma também, essa parte da alma que se desconecta, ela vai para os mundos espirituais elevados para ter uma recarga espiritual. Então, uma recarga física e uma recarga espiritual. Óbvio que essa recarga, cada um de acordo com a sua natureza, mas a gente tem que saber que, por outro lado, também, todo o tempo que a gente está dormindo, a gente está perdendo um potencial de vida. O que a gente tem de mais sagrado é o nosso tempo de vida. A gente tem que lembrar, uma pessoa que está dormindo 8 horas de sono por dia, ele está dormindo 1/3 do dia dele. Significa que a cada 30 anos, ele está passando 10 anos dormindo. A cada 90 anos, ele passou 30 anos dormindo. Então, óbvio, tem que ter um equilíbrio, mas a gente tem que saber que não pode dormir demais também. Isso ao contrário. Os nossos sábios falam que dormir demais faz mal para o corpo e para o Neshama, porque é uma perda de um potencial, e para o corpo também. Os nossos sábios falam que o sono demasiado, ele causa também coisas negativas, fisicamente falando, para o nosso corpo. Só para terminar, a última brachá aqui do Birkot HaShachar, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Amavir Sheina Meinai Utnuma Meafapai. Então, aqui a gente está falando de 2 níveis de sono que a gente tem. Tem um sono que é um pouco mais profundo e um sono que é um pouco mais leve, quando a pessoa já está acordada, mas ela ainda não abriu os olhos. Então, é isso que a gente está agradecendo para Hashem, que Hashem, ele tira Amavir Sheina Meinai, ele tira o sono, esse sono mais pesado dos meus olhos, quer dizer, ele me permite acordar de manhã para um novo dia, para uma nova oportunidade, Utnumá Meafapai, e o cansaço, a dormência das minhas pálpebras. Isso já é um nível um pouco menor, um sono um pouco mais leve, uma sonolência, e que Deus também tira essa sonolência dos nossos olhos. Isso era feito normalmente quando a pessoa lavava o rosto de manhã, como a gente falou, até mesmo pela Lahá. A gente deve fazer as nossas brachot do dia, a gente deve fazer as nossas tefilot, sempre com o rosto limpo, com as mãos limpas, com a boca limpa, pelo menos enxaguar a boca, escovar os dentes. Isso é parte da Allahá, antes da gente poder falar com Deus, poder se conectar com Hashem. O nosso corpo, ele deve estar limpo, deve estar asseado, para a gente poder servir Hashem da maneira correta. E aqui a gente já emenda, na verdade, aqui a gente vai transformar tudo em uma só brachá. A gente vai fazer um pedido para Hashem, começar a fazer um pedido para Hashem acompanhar a gente durante o nosso dia, para ele dar força para a gente, para ele dar discernimento, para afastar a gente das más influências. Então, que Deus afaste a gente dos maus amigos, que afaste a gente, Deus nos livre dos maus vizinhos, e que Deus, ele ajude que sempre a gente ande nos caminhos corretos. Então, vamos ler, olha que palavras lindas.
quanto a gente pode começar o dia de uma maneira diferente se a gente tiver kavaná, pelo menos entender as palavras que a gente está falando. Olha só a claridade. Leit palel significa rezar. Primeiro, antes de tudo, tem que lembrar que é um verbo reflexivo. A tefilá é para o nosso crescimento, não é Deus. A gente faz a tefilá como se Deus ele precisa da nossa tefilá, Deus não precisa de nada, é você que precisa dele, e a gente está fazendo a tefilá para pedir coisas para ele, para agradecer para ele. Então não faz como se você está fazendo por obrigação, você tem uma oportunidade, é um presente que a Hashem te dá de você fazer essa tefilá. Mas, além de tudo, palel, também um dos significados é julgar. O que tem a ver com julgamento, a nossa tefilá? É um julgamento do teu relacionamento com Hashem. Você vai ver na tefilá, é um auto-julgamento, como está meu relacionamento com Hashem. Na hora que eu faço tefilá, eu sinto que eu estou diante de Hashem, como a gente falou, que tem que ter a kavaná de dar lifnei talmed, saiba perante quem você está no momento da tua tefilá. A gente fala com Hashem na tefilá, ou a gente fala com as paredes? A gente fala com kavaná, ou a gente fala pensando no que a gente vai fazer no dia, ou pior ainda, mexendo nas coisas, fazendo sem kavaná nenhuma? Isso é um auto-julgamento, como que está a minha conexão espiritual com Hashem. E mais um entendimento da palavra palel é dar claridade para a gente. Claridade do quê? O que é o principal, o que é o secundário na nossa vida. A gente é proibido pela Alahá começar a fazer qualquer coisa no dia antes de fazer a tefilá. Para as mulheres, pelo menos o Birkot HaShachar, pelo menos essas brachot da manhã, é proibido a gente fazer qualquer outra coisa. Mas eu preciso cozinhar de manhã, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Tá bom? Acorda 10 minutos mais cedo, pelo menos para fazer as brachot da manhã, antes de se afundar nas necessidades e nas nossas atividades do mundo material. Isso já ajuda a gente a começar o dia com claridade. O que é o Ikar, o que é o Tafel, o que é a parte principal da minha vida, que é o lado espiritual, e é isso que eu começo a fazer no meu dia, e o que é o Tafel, o que é secundário. Então, isso depois que eu fiz o principal, aí sim eu posso me dedicar para o que é secundário. Então, olha o pedido, vamos ver os pedidos que os nossos sábios, Anshei Knesset Agdolá, eles fixaram na nossa tefilá para mostrar o que a gente deve começar o dia, com que tipo de pensamento a gente deve começar o nosso dia. Yehi ratzon milfanecha, que seja a tua vontade, Hashem. Então, de novo, a gente já começa pedindo, mas que as nossas coisas sejam de acordo com a sua vontade, que a minha vontade seja de acordo com a sua vontade. Hashem Elokeinu velokei avoteinu, o meu Deus e o Deus dos meus antepassados, shetargileinu betoratecha, que você nos acostume com a sua Torá. Cumprir Torá e mitzvot não é uma coisa fácil, não é simples. A gente sabe que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tem alahot, tem leis para tudo que a gente faz, tem alahot. Não é simples cumprir a Torá e as mitzvot, então a gente pede para Hashem, Deus, que vire um erguel, que vire um costume, da mesma maneira que nós, Leino, a gente se acostuma a fazer coisas erradas, que Hashem coloque no nosso coração o costume de fazer coisas certas, de cumprir Torá e mitzvot, vedabkeinu bemitzvotecha, e nos conecte com as suas mitzvot, não só cumprir a mitzvah, mas cumprir com amor, cumprir com conexão com as mitzvot, ve'al tevienu lo lideret, e não permita que a gente faça transgressões no nosso dia. Olha que incrível, a gente começa o dia pedindo para Hashem uma proteção espiritual, ve'lo lidei haverá ve'avon. Aqui, na verdade, também são tudo linguagens de transgressão, Red, haverá e avon. A verdade é que a gente sabe que Lashon HaKodesh, a língua sagrada que Deus criou o mundo, cada palavra ela tem um significado único e específico. Aqui são vários tipos de transgressão que a gente pode fazer na vida. Tem transgressões que são associadas
atos benezid, quando eu faço uma coisa intencional. Tem coisas que são relacionadas com mered. Mered é uma rebelião, uma rebeldia contra Hashem, quando eu faço transgressões que não tem nem proveito da transgressão, é simplesmente para ir contra a vontade de Hashem. Tem também quando a pessoa faz uma coisa beshogeg, quando ela não tem intenção, mas mesmo assim é o het. O het é uma transgressão que a pessoa não tem a intenção de fazer uma coisa errada, mas, por outro lado, também não se esforçou, não estudou quanto ela deveria e acabou tropeçando. Então, a gente pede proteção para Hashem de todos os tipos de transgressão, tanto intencionais quanto não intencionais, que a gente não tropece durante o nosso dia. Veloli dei nisayon, e por favor, Deus, não mande testes para a gente. A gente pede porque a gente tem medo de cair. Quem pede testes para Hashem é uma demonstração de gavá, é uma demonstração de orgulho. A pessoa se acha orgulhosa. Deus me manda que eu posso. De novo, eu vou repetir, eu vou ensinar uma coisa agora, mas vamos sempre lembrar, quando a gente fala de erro, de Gdolei, dos gigantes espirituais do povo judeu, estamos falando de uma poeira. Os nossos sábios explicam um dos erros de David Amelech. David Amelech, aquele que escreveu os Teilim, estamos falando de uma poeira. Mas nossos sábios aumentam os erros para a gente poder entender exatamente qual foi os erros e para poder aprender com os erros deles para não cair nisso na vida. David Amelech, Deus avisou para David Amelech que os nossos 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles seriam as 3 rodas da carruagem de Hashem, a Merkavá. Isso é um dos grandes segredos que o profeta Yehezkel, ele descreveu no Sefer Yehezkel, tem essa descrição do Masé Merkavá, o que é essa carruagem de Hashem. Infelizmente eu não vou poder ensinar muito sobre isso, não porque é segredo, porque eu não sei mesmo. Isso com certeza está guardado para aqueles mais estudiosos, mais profundos, que conhecem os segredos da Kabbalah. Mas 3 rodas dessa Merkavá são Abraham, Yitzhak e Yaakov, e David Amelech pediu a Hashem, me deixa ser a 4ª roda da tua carruagem, e Hashem falou, peraí, mas eles são rodas da minha carruagem, porque eu testei eles e eles passaram no teste. E David Amelech falou, então me testa, Hashem. E infelizmente ele acabou tropeçando nesse teste. No final das contas, Baruch Hashem, David Amelech, ele fez tchuvá do erro dele, ele cresceu espiritualmente, ele foi um gigante, e ele sim se transformou na 4ª roda da carruagem de Hashem. Mas nossos sábios perguntam, por que David Amelech, ele tropeçou? Deus tinha até avisado em que área que ele vai mandar o teste. Ele avisou que ia testar com uma mulher, o teste era Batsheva. Óbvio, Deus nos livre, não vou me aprofundar agora, que esse é um outro assunto, mas nunca a gente pode imaginar que David Amelech cometeu um ato de adultério com Batsheva. Do casamento de David Amelech com Batsheva nasceu Shlomo Amelech. Com certeza Deus não teria permitido que o rei de Israel ele nascesse de um casamento proibido, um casamento que ele foi precedido por um ato de adultério. Então, não, com certeza não foi um ato de adultério, mas David Amelech, ele tropeçou nesse teste que Hashem mandou. Os nossos sábios, eles perguntam como que David Amelech, ele tropeçou, se Hashem já tinha avisado aonde vai ser o teste. E uma das respostas é que no momento que David Amelech, ele falou para Hashem, me manda um teste, então Hashem entendeu isso como um ato de gavá, um ato de orgulho, e Deus tira toda a siata de Ishmael, toda a ajuda de quem demonstra gavá. De novo, estamos falando de David Amelech. O que é orgulho de David Amelech? Uma poeira de orgulho, mas no nível dele, Deus não gostou e ele acabou tropeçando nesse erro dele. Então a gente implora para Deus, Deus não me manda testes, porque eu tenho medo de cair. Mas quando Hashem manda, a gente recebe com alegria e a gente tenta passar, como os testes de Abraham Avinu. Abraham só chegou aonde ele chegou na vida
porque Deus foi mandando os testes e cada teste para Abraham Avinu era um degrau que levava ele num nível mais alto. Então a gente implora, por favor, Deus, não manda testes, que eu tenho medo de não ter força para passar no teu teste. Veló me dei bizayon, e por favor não me cause nenhum desprezo, nenhuma vergonha. Veló tashlet banu yetzer hara. Deus não permita que o Yetzer Hara ele nos domine, ele nos controle e infelizmente nos cause fazer transgressões. Viarriqueino me adamra, por favor, Deus, me afasta de pessoas ruins, o mechaverá, e de um mau amigo. Não tem nada pior do que um mau amigo, porque o inimigo, você sabe quem é, você sabe que ele quer teu mal, mas o amigo você confia nele. Então não tem nada pior do que um mau amigo. A gente tem que se afastar dos maus amigos. Vedabkeinu beyetzeratov ubemassim tovim. Deus, por favor, me conecta só nos bons atos, só no Yetzeratov. Eu não quero me conectar com o Yetzerará. Então, já explicamos, acho que ontem, uma das alunas me falou que ontem eu peguei pesado, que a pancada ontem no shiur foi muito forte, mas vamos voltar na ideia. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz depende das influências que a gente está se abrindo. Então, tudo que a gente assiste, o tipo de pessoa com que a gente vai conviver, isso está tendo influência em quem a gente vai ser. Tem que se cuidar com as influências, com as amizades, com as pessoas que estão em volta, e a gente deve se afastar delas e se conectar com boas pessoas, se conectar com a Torá, com as mitzvot, com lugares de Kedushá, porque isso vai trazer para a gente uma boa influência. Por favor, Deus, força o nosso Yetzer Hara a te servir, a ser, ser humilde perante você. O Tnenu Ayom, o Behon Yom, e nos dê hoje e todos os dias, Lehem, o Lechesed, o Lerahamim, que nós possamos encontrar graça aos olhos das pessoas, e bondade e misericórdia, Beinecha, o Beinei Kol Roeino, tanto diante de você, Deus, quanto diante de todas as pessoas, Vetigmeleino Chassadim Tovim, e nos faça bons atos, nos faça bondades boas. Baruch atah Hashem, Gomer Chassadim Tovim Leamo Israel. Deus, de novo, Baruch atah, você é a fonte de todas as brachot. Yud Kei Vav Kei, sempre tentar lembrar as kavanot dos nomes de Hashem. Yud Kei Vav Kei, a gente pronuncia como Adonai, Adonakol, o dono de tudo, que forma as palavras Yud Kei Vav Kei, Ayah Ove Veirie. Ele foi, ele é e ele sempre será o Senhor de tudo, o dono de tudo, aquele que Gomer Chassadim Tovim Leamo Israel, que ele faz bondades boas para Am Israel. A gente já explicou no nosso curso da Amidá o que significa uma bondade boa. Existe bondade que não é boa? Existe. Os seres humanos, às vezes, com a melhor intenção do mundo, eles podem fazer um ato que, num primeiro momento, ele parece uma bondade, mas que, no futuro, essa bondade de agora vai se transformar numa tragédia. Só Deus, que conhece o passado e o presente e o futuro, ele pode fazer uma bondade boa. Dentro das bondades boas também estão as coisas amargas. Um ser humano, ele nunca vai enxergar quando um outro ser humano faz uma coisa amarga para ele como uma bondade, mas muitas vezes as coisas amargas são as maiores bondades, como a gente já explicou de Shlomo Amelech. Ele fala um pai que ele economiza na vara, significa aquele pai, a vara não significa literalmente bater no filho, mas aquele pai que só passa a mão na cabeça do filho. Eu vi alguém postou nas redes sociais, e de uma maneira muito correta, que toda essa situação que está no Brasil, agora de quase 3 mil mortes todos os dias, isso é uma tragédia anunciada. A gente já sabia que vai acontecer, porque os jovens estão saindo, teve o Ano Novo, teve o Carnaval, toda hora descobrem festas clandestinas de 500, 600 pessoas,
Então, a grande pergunta é, esse jovem é alguém sem cabeça? Tudo bem, uma pessoa imatura, uma pessoa que não mede as consequências, mas cadê os pais desses jovens? Cadê o pai e a mãe? Falta chinelada nessa molecada, falta puxão de orelha nessa molecada, um pai e uma mãe presentes para proibir o filho de sair, para dar uma chacoalhada para o filho entender o que está acontecendo no mundo, que a vida não é feita de balada, que tem 3.000 pessoas morrendo todos os dias por falta agora de vaga no hospital. Então, isso é falta de tomar chinelada dos pais. Baruch Hashem, agradeço muito meus pais, que sempre que foi necessário, eu tomei os meus tapas e eu tenho certeza que o que eu consegui, Baruch Hashem, desenvolver de boas midot, foi graças a toda a educação que meus pais me deram, principalmente os tapas também, quando foi necessário dar os tapas. Então, Bezrat Hashem, Deus, ele manda bondades boas. Às vezes, as bondades boas são uma chacoalhada, como a gente está tomando agora. Isso é a bondade boa de Hashem, por mais que está difícil, está amargo, mas é uma chacoalhada para acordar a gente para a vida. E a gente faz o último, Yehi Ratzon Milfaneha, que seja a tua vontade, Hashem Elokai Velokei Avotai, o meu Deus e o Deus dos meus antepassados, Shetatzilenu Ayom, que nos salve hoje, o Bechol Yom, e todos os dias, Meazei Panim, das pessoas descaradas. Então, isso é o Azut Panim, pessoa descarada, pessoa sem vergonha. A gente vê hoje uma juventude descarada, é impressionante, até as crianças, a gente vê o nível de chutzpah, de descaramento das crianças, hoje em dia, uma geração, infelizmente, que é a geração do mimimi. Antigamente, quando uma criança, ele recebeu uma bronca do professor, quando ele chegava em casa, ele ainda apanhava dos pais. Hoje em dia, quando uma criança recebe uma bronca do professor, no dia seguinte, o diretor já recebe um telefonema dos pais, que imagina quem esse professor pensa que ele é para dar uma bronca no meu filho. Então, infelizmente, estamos vendo, já estamos pagando o preço dessa educação equivocada. Então, a gente pede, Deus, por favor, me salve das pessoas descaradas, o miazut panim e do descaramento, que a gente também não tenha essa midá, esse traço de caráter tão ruim do descaramento, a falta de vergonha na cara. Não vou nem entrar em papos políticos, porque já falamos o suficiente. O miadamra nos afaste de pessoas ruins, o mihavera e de maus amigos, o mishahenra e de maus vizinhos, porque um vizinho, você vai receber más influências, mesmo que você não quer ser próximo dele, mas os atos dele já vão te influenciar de forma negativa. Uma vez uma pessoa, um estudante de Torá, ele foi perguntar para o Briskerov, ele falou, Rav, eu tenho uma oportunidade de mudar de apartamento para um apartamento muito maior, muito melhor, mas eu tenho uma pergunta, o bairro, ele não é muito religioso, ainda tem muitas pessoas que descumprem o Shabat, que andam de carro, que falam no celular no Shabat, eu tenho medo da influência para os meus filhos, então o que eu faço? Eu mudo para esse lugar ou não mudo, Rav? E o Rav falou, me dá um tempo para pensar, depois de alguns dias, esse estudante, ele volta para o Rav, e o Rav falou, olha, eu acho que você não deve se mudar, mas a tua pergunta está errada, você acha que o problema é só para os teus filhos, como se você é um super-herói, você está acima de todas as influências, você também é influenciado, não acha que você viver com pessoas que não cumprem Shabat, isso não tem um impacto na tua vida. Não ache que andar com pessoas que não se vestem de forma recatada, que isso não vai ter um impacto na tua vida. Também na tua vida vai impactar, não é só nas crianças, não. Então a gente pede para afastar a gente dos maus vizinhos, o mepegara e de maus acontecimentos lo aleno que podem acontecer, o misatana mashrit e protege a gente do Satan. O Satan, o Yetzerará, de onde vem o nome Satan? De Leastin, aquele que desvia a gente dos caminhos corretos, Midin Kasher, um Mibaldin Kasher, de um julgamento difícil e de um litigante, alguém que está
disputando com a gente num julgamento alguém difícil, ben sheu ben brit, o ben sheu ben brit, tanto que seja um Yehudi com quem a gente está fazendo algum julgamento, quanto se for algum não Yehudi. Então, olha só as prioridades da vida de um Yehudi. A gente começa o dia pedindo para Hashem proteção de qualquer coisa, tanto fisicamente, mas principalmente espiritualmente, que podem atrapalhar o nosso crescimento na vida. Depois disso, é óbvio, eu acho que não vale a pena a gente entrar, mas eu quero só mencionar em Mina Shamayim, a gente vai ver que tem tudo, está tudo conectado com a Parashá dessa semana. Existe agora alguns trechos da Torá que eles são lidos, que é o conceito dos Korbanot. A gente, Baruch Hashem, está na Parashá Vaikra, o Sefer Vaikra, a gente explicou ontem na aula da Parashá, o quanto a gente vai aprender um pouco mais, se aprofundar nos conceitos de pureza, nos conceitos de Kedushá, de santidade, através dos serviços espirituais que eram feitos no Mishkan, no nosso templo móvel, e o principal serviço do povo judeu era o serviço dos Korbanot. Mas fora os Korbanot, tem outros serviços, tem o serviço dos incensos, tem o serviço do acendimento da menorá, então tem vários serviços que são feitos que eram feitos no Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash. Infelizmente, a gente não tem o mérito, há quase 2000 anos, a gente não tem o nosso Beit HaMikdash, mas o Talmud fala todo momento que a gente não tem o Beit HaMikdash para fazer na prática os Korbanot e os serviços do Beit HaMikdash, através de pronunciar todos os dias de manhã e de tarde os serviços que eram feitos no Mishkan e no Beit HaMikdash, é considerado como se a gente está fazendo todos os dias os serviços espirituais. Então, agora, a gente começa a falar sobre os Korbanot e algumas parashiot, alguns assuntos, alguns temas importantes que se nossos sábios fixaram para eles serem repetidos todos os dias, é porque eles servem para colocar emuná no nosso coração, uma conexão com Hashem muito maior. Então, só vou mencionar o que a gente lê nesse trecho antes da Tefilá, quer dizer, uma preparação antes da Tefilá. A gente começa lendo a Akeidat Yitzhak, Parashat Akeidah, então aquele momento incrível em que Abraham estava disposto a sacrificar seu próprio filho, e não só Abraham, Yitzhak pediu para ser amarrado. Akeidah significa amarração de Yitzhak, não é um sacrifício de Yitzhak. Ele pediu para ser amarrado, porque ele quer cumprir a vontade de Hashem, e ele não quer nem que, através de um ato involuntário, ele impeça a vontade de Hashem de prevalecer. Então, todos os dias é um rizu, um fortalecimento de emuná, para a gente poder vencer os testes da vida. Depois a gente lê o Parashat Aman. Uau! Quanto emuná a gente pode injetar todos os dias de manhã, lendo sobre o man, aquela comida milagrosa que caía na porta de casa todos os dias. Não foi por um dia, não foi por uma semana, não foi por um mês, não foi por um ano, foram por 40 anos esse milagre aberto acontecendo, sempre na quantidade que cada um precisava, trazendo todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que o corpo humano ele precisava, e era um alimento tão perfeito, tão sublime, que a pessoa que comia o man, ele não tinha necessidade depois de usar o banheiro, porque não tem restos, não tem sobras, é tudo 100% absorvido e usado pelo corpo. Então, depois disso, tem a Parashá dos Aseret Adibrot, a gente lembrar todos os dias dos 10 mandamentos que foram entregues para a gente no Har Sinai. Depois a gente começa já a fazer um primeiro Shema Israel, a gente pede para Hashem, para poder servir a Hashem, para entender a unicidade de Hashem, para conseguir se conectar com Ele de uma maneira verdadeira. E depois vem o Seder Amirat HaKorbanot, a gente começa a mencionar todo o serviço diário, a gente vai repetir todo o serviço que era feito desde o começo da manhã no nosso Beit HaMikdash. Então começa Parashat Akior, a gente lê sobre aquele lavatório
Primeira coisa, antes de começar os serviços, tem que santificar as mãos e os pés dos Kohanim, para eles poderem servir a Hashem num estado de pureza. Depois, Trumat HaDeshem, que é a limpeza do altar. O Aron, ele começa o dia, o Kohen Gadol, ele começa o dia limpando o altar das cinzas que sobraram na noite anterior. Isso é para o Kohen Gadol. Apesar do nível espiritual dele incrível, ele não esquecer da humildade. Lembra que do pó você veio e ao pó você vai voltar. Não deixa subir na cabeça o orgulho, a gavá. Depois, o Korban Tamid, tudo isso que a gente está explicando no Minas Shamayim, a maioria desses serviços aparece na Parashá dessa semana, então, Baruch Hashem, está tudo conectado. Korban Tamid era a oferenda diária, é feito todos os dias, de manhã cedo e no final da tarde, e hoje em dia elas foram substituídas pela tefilá de Shaharit, a tefilá da manhã, e a tefilá de Minha, que é a tefilá do final da tarde. Depois disso é o Mizbeach, Miktar Ktoret, é o altar dos incensos. Depois Parashat Mamanei, Aktoret Veasiatá, todos os ingredientes para a fabricação desse incenso e como eles deveriam ser, como esse incenso ele é produzido, qual a quantidade de cada um dos ingredientes. Depois disso vem o Seder HaMalachá, que é a organização das madeiras do altar de sacrifícios. Não é uma única fogueira, tem mais de uma fogueira lá no altar, como cada coisa ela é organizada, todos os serviços que eram feitos durante o dia. Depois vem uma lista de Korbanot Yahid, porque a gente tem dois tipos de Korbanot. Tem o Korban Tziburi, o Korban que era feito comunitário e que todo o povo participava através da doação anual daquela moeda de Mahatzita shekel de prata. E tem o Korban Yahid, o Korban individual, que a pessoa podia trazer, ou uma doação voluntária da pessoa, ou quando uma pessoa ele fez certos tipos de transgressão, e ele tem que trazer agora um Korban individual para Hashem. Então tem Parashat, o Seder Vidui, aquela confissão que ele fazia antes de fazer a oferenda do Korban dele. Parashat Tolá é um tipo de Korban que era completamente queimado sobre o altar. Parashat Minha, outro tipo de oferenda que era feita com farinha. Então a gente sempre, quando escuta a oferenda, a gente acha que é feito com animais. Tem oferendas também que são feitas com farinha, com óleo. Depois tem o Parashat Shlamim Vetodá, outros dois Korbanot, Korban de Shlamim, o Korban de paz. Então, uma das explicações é que ele faz a paz entre o povo judeu e Hashem. Esse Korban ele pode ser consumido tanto pelos Kohanim, umas partes podem ser consumidas por quem ofereceu, e algumas partes elas eram queimadas. Quer dizer, todo mundo é um Korban de Shalom. Todo mundo ganha, como se uma parte vai para Deus, uma parte vai para os Kohanim e uma parte vai para quem ofereceu, causando Shalom entre todo mundo. E o Korban Todá é o Korban por um agradecimento, por algum milagre de salvação, quando a pessoa percebeu que a mão de Hashem salvou ele de algum perigo iminente, ou uma travessia perigosa, ou uma doença, ou a pessoa escapar da prisão. Depois disso, outro serviço é Nessahim. Nessahim a gente vertia no altar vinho e água durante a semana de Sukkot, e durante o ano inteiro a gente vertia vinho, é um dos serviços que são feitos. Parashat Hatat, esse Korban que era oferecido quando a gente faz alguns erros específicos. O Hasham Vadai também, alguns erros que a gente faz. Parashat Hasham Talui, quando você tem dúvida se você fez um erro ou não. Por exemplo, alguém te serve um pedaço de carne, você acha que era uma carne, tem dois pedaços, um de carne permitida e um de carne proibida, você comeu uma delas e agora não tem como saber se você comeu a permitida ou a proibida. Ainda assim tem que oferecer um Korban para Hashem.
Parashat Olá, Olé Beiorev, tem um korban que é chamado um korban flutuante, que depende de quem está oferecendo. Pessoas mais ricas têm que doar um valor maior, pessoas mais pobres doam um valor menor. E, finalmente, a gente lê uma Mishnah que começa a detalhar todos os korbanot, aonde eles são oferecidos, como que é todo o processo para oferecer esse korban. E, finalmente, antes da gente começar a nossa tefilá, e na semana que vem eu quero explicar uma coisa muito bonita que provavelmente a maioria das pessoas nunca parou para prestar atenção. O que é o Kadish? Quando a gente pronuncia o Kadish, o que a gente está falando? Quantos tipos de Kadish a gente tem? Qual deve ser a Kavaná quando a gente reza isso? Em que momentos a gente deve fazer cada um dos tipos de Kadish que tem? Bezrat Hashem, a gente vai entrar nisso semana que vem. E a última coisa antes da tefilá que a gente fala é uma braita do Rabi Ishmael, é o ensinamento da Torá oral, em nome do Rabi Ishmael, de 13 ferramentas para a gente estudar a Torá, para aprender coisas. Tem ensinamentos da Torá que estão explícitos e tem alguns ensinamentos que foi passado pela Torá oral, numa transmissão oral, que são formas de estudar os versículos e entender coisas mesmo que elas não estão escritas explicitamente, mas está lá. Deus escreveu dessa maneira para que a Torá ela sempre tenha um caráter de transmissão oral. Então, são 13 ferramentas para aprender coisas que não estão escritas explicitamente na Torá, mas que eu posso derivar usando essas 13 ferramentas e aprender alguns detalhes importantes do nosso serviço para Hashem. Então, Bezrat Hashem, estamos vendo, olha que incrível, cada detalhe da nossa tefilá, como é importante a gente conhecer, a gente saber as kavanot, e a oportunidade que Baruch Hashem a gente tem todos os dias de começar o dia injetando emuná, entendendo o que é principal, o que é secundário na minha vida, e através disso o nosso dia ele vai começar de uma maneira completamente diferente. Shabbat Shalom!